As dúvidas, os questionamentos, os mitos e muito que se tem sobre alimentação, sobre nutrição e sobre o dia a dia. Tudo isso chega através dos nossos canais de conversa com os nossos telespectadores. Então a gente trouxe essas dúvidas todas para que o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, possa responder para a gente. Doutor Durval, obrigada. Tem de tudo quanto é assunto aqui hoje, doutor Durval. Vamos lá? Vamos. O Davis mandou a seguinte pergunta pra gente. Quando a gente falou que ia trazer dúvidas aqui pro doutor Durval, ele quis saber se o whey, que muita gente que vai pra academia e que tem prática de atividade física utiliza, que ingere, tem que benefícios e que malefícios para a saúde, doutor Durval? O whey protein, que é a proteína do soro do leite, é um produto maravilhoso, não é? Porque para quem faz atividade física, ocorre o que nós chamamos da quebra, né? O breakdown proteico, ou seja, é como se o músculo se quebrasse, né? Então o whey protein, ele faz a ressíntese, ele favorece para que esse músculo, entre aspas, se regenere. E com isso a pessoa no dia seguinte não tem aquela fadiga que normalmente você tem quando faz vários dias de atividade física. Então o whey protein, proteína do soro do leite, é uma proteína maravilhosa, deve ser utilizada, pode. O problema está no excesso. Quando a gente diz, olha, aquele scoop, geralmente ele tem 30 gramas. E aí tem pessoas que falam, não, eu tomo 3 antes, 3 depois. Não, porque aí você está ingerindo em excesso. Geralmente mais do que dois scoops não é recomendável. O excesso favorece a sobrecarga renal, além de aumentar o ácido úrico. Então tem que ter cuidado, o excesso faz mal com certeza. Então, Davis, aprecie com moderação. O Júnior quer saber qual é a relação que existe entre a prática esportiva e a produção de insulina pelo nosso organismo. Não, eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte, que existe um fenômeno que nós chamamos de resistência insulínica. Então, todas as vezes que a pessoa tem uma boa atividade física, ela diminui essa resistência à atividade biológica da insulina. Então, relembrando, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem como função fazer o transporte do açúcar que está no sangue para a célula. A célula precisa do combustível, que é o açúcar, que é a glicose. Se ocorrer uma atividade física, há uma sensibilidade maior do músculo na utilização dessa insulina. Por isso que quem tem excesso de peso corporal, quem tem gordura em excesso, com certeza, tendo atividade física, melhora a sensibilidade à insulina. Vou dar só um exemplo simples. Um paciente que é diabético e que usa insulina, se ele tiver atividade física, você reduz a insulina que ele precisa. Então veja o benefício maravilhoso que tem a atividade física com relação à utilização, à melhor sensibilidade à insulina. A Lourdes quer saber sobre o benefício da batata doce como alimento, porque ela diz que todo mundo está falando que é bom comer batata doce, incluir batata doce na alimentação. Por quê? Não, veja, a batata doce é interessante porque, primeiro, ela é um carboidrato complexo, tá certo? Carboidrato, energia, mas ela tem uma coisa interessante, que o índice glicêmico dela é menor do que a batata comum. Ou seja, a batata doce, ela não faz, quando você ingere, com que o açúcar faça aquele pico no seu sangue. Isso é mais fisiológico. Por isso mesmo que se recomenda. Portanto, a batata doce é igual a um outro carboidrato qualquer, mas
ela é interessante porque o seu pico, o seu índice glicêmico é interessante, é menor, é mais recomendável. Então também recomenda-se com moderação. Vai sair Como comendo batata sempre, doce coma de alocadamente. tudo, mas pouco, sem exagero. Tá. A Márcia quer saber se tem alguma orientação especial para alimentação da gestante. Ah, sim, a gestante, eu acho que é o primeiro item mais importante. Gestante, não fique mais do que 3, 4 horas sem se alimentar. Nós temos no nosso organismo um mecanismo de formação de umas substâncias que são chamadas corpos cetônicos. A mulher grávida, depois de 3, 4 horas, ela já forma esse tal de corpos cetônicos, que é uma decomposição da gordura. E aí o que acontece? Os corpos cetônicos, eles são substratos energéticos, mas infelizmente faz mal para o nenenzinho. Então, inclusive, prejudica o desenvolvimento psicomotor do bebezinho. Então, a primeira recomendação é essa: não faça jejum, muito pelo contrário, se for possível, café da manhã, 10 horas, almoço, à tarde, jantar e à noite. Essa é a base. E é lógico, uma alimentação balanceada, aumentando em 250 calorias em média. Por quê? Para dar suprimento, energia para o nenenzinho. Só 250 calorias. Nada de comer em dobro, né, doutor? Nada de comer por 2. O Tomás diz que adora comida japonesa e é uma comida crua. Ele come 2 vezes por semana. E aí ele quer saber se, por ser um alimento cru, pode trazer algum tipo de malefício. Então, os alimentos crus, infelizmente, dependem muito das condições higiênico-sanitárias. Esse é o grande problema, porque ele pode favorecer algumas doenças, como toxoplasmose, mononucleose, enfim, são doenças que a pessoa pode, de repente, ter em função da ingesta de um alimento cru. Mas a gente observa que quantos e quantos restaurantes de oferecem comida, e alimentos nós estamos percebendo que no Brasil esses cuidados eles estão tendo. Mas eu recomendo sim que se observe, vamos dizer assim, o tipo de restaurante, se efetivamente ele é interessante dentro desse contexto higiênico dietético. Salvo isso, não tem problema algum. Tá. A gente tem a pergunta do Newton sobre os alimentos que auxiliam no controle da pressão arterial. Dá para responder bem rapidinho, doutor? Evidentemente o sal tem que ser evitado, mas um outro lado que é o mais importante também, que é você ingerir bastante alimentos com potássio. Onde tem muito potássio? A banana, o melão. Então, não esqueçam disso, não é só reduzir o sal, mas é aumentar alimentos que têm uma grande quantidade de potássio. E se você for na internet, procura alimentos com alta concentração de potássio. Portanto, hipertenso, reduz o sal, mas alimente-se com mais potássio. E a Wanda, que mandou a seguinte pergunta, doutora, ela disse que ela gosta muito de pedalar, mas que ela está tendo agora que fazer uma dieta de restrição alimentar. Mas ela não consegue ter o mesmo desempenho na bike de quando ela não fazia a dieta. Ela pergunta, é possível equilibrar? Olha, com certeza, o que ela deveria fazer? Quando ela for para a atividade física, ela pode e deve ingerir carboidrato. Qual carboidrato? A maltodestrina, porque é um carboidrato complexo, que não tem um índice glicêmico alto. Portanto, com isso, ela pode, inclusive, um envelopinho, 2, 3, ingerir antes da atividade física. Ela vai ter efetivamente energia, porque aumenta o que nós chamamos o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Muito obrigada, doutor Durval. Eu que agradeço e sempre à disposição.